A condenação de Alexandre de Moraes já começou. Ives Gandra, o jurista mais famoso do Brasil, condenou Alexandre de Moraes. E o âncora da Rede Bandeirantes que afirmou que Alexandre de Moraes enlouqueceu. Moraes não tem mais saída. Ele enlouqueceu. Essa é a afirmação do âncora da Rede Band. Então vem comigo entender esta notícia. O jurista Ives Gandra condenou a ação de Moraes contra empresários e afirmou: não pode haver cerceamento. Na última terça-feira, 8 empresários foram alvo de uma operação da Polícia Federal e todo o Brasil ficou sabendo disso. Além dos mandados de busca e apreensão, Moraes do Supremo autorizou a quebra do sigilo bancário, o bloqueio das contas bancárias e a suspensão das redes sociais. A ação ocorreu após a divulgação de uma reportagem do portal Metrópolis, segundo a qual os empreendedores defendiam em um grupo de WhatsApp um chamado suposto golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. A decisão de Moraes segue sob sigilo por seu pedido. Apesar disso, o jurista Ives Gandra Martins disse em uma entrevista à Jovem Pan que os acusados não poderiam ser alvos de uma ação na Suprema Corte por não terem foro privilegiado. É como se alguém dissesse, num jogo de futebol, que o juiz é ladrão, apesar de saber que ele não é ladrão. É uma mera ênfase. Não vejo como isso põe em risco a democracia, afirmou o jurista. Segundo ele, a Constituição resguarda aos empresários o direito da livre manifestação através do artigo 5º e inciso 4º, ao afirmar que a liberdade de pensamento é garantida e absoluta. Ives Gandra reafirma sua crença de que os constituintes alicerçaram em 88 uma democracia sem o cerceamento quanto ao livre pensar. Em se tratando da manifestação das ideias, o advogado ressalta que caso um terceiro sinta-se ofendido, ou seja, comprovado um abuso desta ação, a lei estabelece 2 caminhos para a análise da questão. A primeira é a indenização por danos morais, expressa no inciso 5º, e a outra seria a denunciação caluniosa. São 2 ações que o Constituinte colocou para evitar abusos, explica. Sobre as investigações contra os empresários, Ives Gandra ressaltou que as opiniões foram manifestadas em um ambiente privado, tratando assim de meras expressões enfáticas e que não haveria condições para que um golpe de Estado fosse consumado. Só poderiam fazê-lo através das Forças Armadas, e as Forças Armadas nunca dariam um golpe. Os generais do Brasil são escravos da Constituição, pontuou o jurista. Com isso, a justiça brasileira poderia estar à frente de uma situação de crime impossível. É evidente que a liberdade de expressão, de expressar qualquer que seja a ideia, tem que ser colocada no sentido de que, enquanto estou apenas falando, sem intenção nenhuma de tomar nenhuma medida prática contra as instituições, como pegar em armas, essa liberdade pode e deve ser expressa, argumentou o jurista. Mesmo com elogios destinados a Moraes, o professor de Faculdade de Direito da Universidade da Mackenzie discorreu sobre a necessidade de distensionar o ambiente político e o relacionamento entre os poderes para que a análise sobre a liberdade de expressão não gere efeitos nocivos. Se eu escrever um livro com uma análise de todos os sistemas políticos com ditaduras, regimes de esquerda e de direita, democracias e parlamentarismo, mostrando méritos e deméritos de cada sistema, não posso elogiar em nenhum momento o regime chinês, que é uma ditadura. Pode ser entendido como uma defesa de um regime totalitário. Quem elogiar o governo da China, elogia uma ditadura.
E nem por isso o cidadão pode ser ditatorial ou totalitário. Ele é um democrata que acha que há valores no governo chinês, já que em 30 anos eles se tornaram a segunda maior economia do mundo. É uma liberdade que não havia no regime anterior de exceção. Nós quisemos garantir. Vivi aquele ambiente de formulação da Constituição e sei que queriam dar uma liberdade de expressão total, alertou o jurista. Porém, o âncora do Jornal da Band, em um momento de completa lucidez, afirmou que tudo nesta ação de Alexandre de Moraes, enquanto ministro do Supremo e do TSE, foi, na verdade, uma comprovação de que Alexandre de Moraes enlouqueceu. Em um editorial contundente na edição de quarta-feira do Jornal da Band, o jornalista Eduardo Oineg contestou a legalidade da operação da Polícia Federal contra os empresários simpáticos ao governo federal, em ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A pedido de Moraes, a PF realizou a operação absurda de busca e apreensão nos endereços dos 8 empresários. A ação aconteceu na terça-feira e gerou reações de diversos setores, como também da Procuradoria-Geral da República. O Jornal da Band, segundo o âncora, sempre teve um olhar crítico contra os excessos do Poder Judiciário desde a Lava Jato. E o Brasil não pode tratar esse caso como mais um caso, afirmou Oineg. Em seguida, o âncora do Jornal da Band cobrou um posicionamento público do ministro do STF sobre a decisão e afirmou: de duas, uma. Ou os empresários são vigaristas, conspiradores, financiadores de um golpe e por esse motivo, munido e cheio de informações nas mãos, o ministro Alexandre de Moraes mandou a polícia para a casa deles, para o escritório, para pegar computador, documento, celular. E se for isso, o Alexandre de Moraes tem que vir a público o quanto antes para explicar quais são os fatos que ele tem em mãos que sustentam essa decisão. Agora, a outra alternativa é muito pior. Alexandre de Moraes enlouqueceu. Passou a achar que tem o poder quase divino sobre a vida das pessoas. É por esse motivo que a gente não pode tratar esse caso como outro qualquer. Há o lado lunático nessa história e a gente tem o direito de saber qual é. O jornalista da Band acabou com a atuação de Alexandre de Moraes e falou aquilo que muitos brasileiros já queriam falar. Se ele não tem provas suficientes para determinar uma ação tão absurda quanto essa, o motivo só pode ser ainda pior de ter provas terríveis em suas mãos. E este outro motivo seria que Alexandre de Moraes enlouqueceu e está se achando um semideus com poder divino sobre a vida das pessoas. E ele ainda afirmou: é por esse motivo que a gente não pode tratar esse caso como outro qualquer. Atenção, Brasil! Ele afirmou: não podemos tratar este caso como outro qualquer. O Brasil precisa reagir, o Brasil precisa ficar atento, porque o que Alexandre de Moraes fez foi um excesso absurdo de alguém que acha que tem o comando da nação brasileira e o poder sobre a vida de todas as pessoas que habitam neste lugar chamado Brasil. Quai, seu app de vídeos curtos.